Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui realizando mais um estudo, pedindo a sua permissão para adentrar a sua vida, ao seu local de trabalho, a sua residência, para, através desse estudo, fazermos uma discussão sobre um tema muito complexo, mas muito presente na história da humanidade desde sempre. Nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e itens de 14 a 17. O assunto é o suicídio e a loucura. Assunto esse que todos nós temos casos vividos entre a família, entre os amigos, no nosso cotidiano. A loucura é uma classificação muito ampla. É tudo aquilo que vai contra o costume, o que é aceitável, São aquelas coisas que fogem a um padrão não escrito, mas comumente aceito na sociedade, E o suicídio é uma porta infeliz de retorno ao mundo espiritual, em que sabemos quem a busca tem uma grande responsabilidade com essa opção. Então vamos à leitura e tentaremos fazer uma explanação sobre esse tema. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, gente, nessa primeira parte,
nós precisamos traçar uma linha de raciocínio que vem da própria doutrina espírita que nós seguimos, que nós entendemos como sendo uma diretriz nas nossas vidas. Quando nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que o espírito é o verdadeiro ser, e que a reencarnação são momentos de aprendizado e de solidificação do aprendizado recebido na erraticidade, enquanto do espírito livre. Se nós temos vidas sucessivas, e nós sabemos que cada uma é um momento de acrescentar informações, experiências, mas também é um momento de resgatar, de solucionar problemas vividos ou problemas praticados numa outra existência. As nossas dificuldades, as nossas vicissitudes são sempre percebidas como pagas de ações mal deliberadas, mal feitas, se não nessa vida, nas anteriores. Então, nada mais lógico, nada mais correto do que passarmos por elas de cabeça erguida, sabendo que Deus não nos dá fardos mais pesados do que podemos suportar. Temos uma obrigação moral de vivenciar nossas dificuldades e sairmos delas fortalecidos, com a certeza da missão cumprida. E não é fugindo por uma porta lateral, sem ir até o final da caminhada, que nós vamos resolver isso. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê homens de ciência que se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e, assim, sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, nesse trecho,
ele nos diz exatamente qual é o caminho. Nós devemos ter a coragem moral. Mas essa coragem moral, ela não é fácil de ser adquirida. Essa coragem moral, nós precisamos ir buscá-la nos ensinamentos do Cristo, nos seus exemplos, nas parábolas que ele contava, como sendo casos em que precisamos nos espelhar para suportarmos as dificuldades. As vicissitudes das nossas vidas, elas sempre vão ocorrer. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, migrando agora para um mundo mais evoluído, um mundo de uma felicidade ainda relativa, mas mais palpável, um mundo de regeneração. Então, nesse mundo, as dificuldades, as vicissitudes ainda vão ocorrer por algum tempo, mas nós sabemos que o caminho traçado é mais suave, não de imediato. Essa transição demora um tempo, mas não é através do suicídio que nós vamos amenizar nossas dificuldades. Muito pelo contrário. O que se tem a pagar, paga-se. E quando se busca fugir das nossas responsabilidades pela porta do suicídio, uma conta a mais acrescentamos na nossa dívida. Porque além de termos que responder pelo que já fizemos, a porta do suicídio acumula uma dívida muito grande, porque vai contra as leis de Deus. Nós sabemos que ao buscar aliviar um momento passageiro através do suicídio, primeiro nós vamos ter que reharmonizar nosso ser imortal, que é o espírito, que irá passar um bom tempo, muito variado, mas um bom tempo, tentando se recuperar desse ato, para poder então buscar uma nova oportunidade de responder pelas nossas responsabilidades anteriores. O Espiritismo tem ainda, sobre esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando e mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas feições
que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicidas impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídio consciente. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita sobre o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Gente, nós temos casos na literatura espírita que nos fala, por exemplo, de um senhor empresário do ramo de confecção que, vendo o seu negócio em más situações, resolveu apelar para a porta do suicídio e apressar o seu retorno ao mundo espiritual. Depois de sofrer muito nas zonas para onde ele se dirigiu, ele foi resgatado. E depois de um longo tratamento e de ter adquirido consciência e estabilidade, ele pediu e foi atendido na sua solicitação de retornar em espírito para ver como estava sua família. E ele veio à Terra achando que iria encontrar a família numa situação muito penosa, muito difícil, e foi surpreendido pela situação exatamente ao contrário, onde ele encontrou seu negócio muito fortalecido, muito sólido, e a sua família muito tranquila financeiramente, materialmente, né? E ele se questionou como eles conseguiram reerguer a empresa, né? Ele foi levado à fábrica e viu muita gente trabalhando, um movimento muito intenso, né? Fardos e mais fardos de matéria-prima, de matéria acabada, né? Um negócio bem sólido. Então ele foi esclarecido que apenas alguns dias depois do seu ato final, daquela encarnação, estourou a Grande Guerra Mundial e as Forças Armadas precisavam de fardamento para uma grande leva de novos militares que foram recrutados para aquele momento daquelas batalhas. Então, como a fábrica tinha um material apropriado nas cores, quantidade, estampas, então logo foi feito um grande pedido que tirou a fábrica da falência, né? E aí, com a direção dos filhos, ela voltou a se estabilizar e estava de vento em popa, como a gente diz, né? E aí ele percebeu que apenas mais alguns dias de resignação, de calma, teria dado certo e ele teria saído daquele sufoco aparente em que ele se encontrava. Então, meus irmãos, o assunto de hoje é esse, né? Precisamos ter paciência, resignação, tolerar, sabendo que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E que todas as dificuldades, todas as vicissitudes, elas nos são motivos de fortalecimento, são oportunidades de crescimento.
tá? Então, através dessas dificuldades é que nós vamos nos preparando para subir degrau por degrau a grande escada da nossa evolução, tá? Então, nesse momento, queremos agradecer a paciência e a atenção de todos, tá? Agradecer ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade superior por essa oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e muita paz, muita luz em nossos caminhos. Que assim seja.